Artesanato do Bem. Estamos agora com o Bazar Permanente aqui no centro, Rua Barão do Rio Branco, 952, todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 14 horas. Agendamos também horário personalizado, se necessário. A renda será revertida para a sopa fraterna. Contamos com a sua colaboração e divulgação. Fazer o bem faz bem. Boa noite a todos que estão nos assistindo de seus lares. É com muita alegria, com muito amor, que estamos reunidos novamente aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães que seus filhos frequentam a evangelização e a pré-mocidade. As aulas estão sendo disponibilizadas pelo YouTube no canal SEAC Birigui Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos purificar nossos pensamentos e sentimentos e nos sintonizarmos com a espiritualidade para que nossas preces sejam atendidas nesta noite. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, e aos protetores desta casa, Felício Luquini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, que nos amparem e iluminem, assim como nossos familiares e amigos, onde quer que se encontrem neste momento. Que nossos corações sejam acalmados e todos os pensamentos negativos sejam de nós retirados. Que um manto divino nos cubra com amor, proteção e luz. Que os mensageiros do bem estejam sempre ao nosso lado, nos orientando e nos reerguendo em situações de indecisão e de desânimo. Que tenhamos paciência e coragem para vencer os obstáculos que surjam à nossa frente, sem sucumbirmos ou cairmos em desespero. Deus não quer nosso sofrimento e, com sua misericórdia e amor infinito, nos dá chances de aprendermos e nos reformarmos intimamente. O dia em que os homens começarem a amar o próximo como a si mesmo, como por encanto tudo se transformará num mundo melhor. Que os médicos espirituais estejam derramando o remédio sobre nossos corpos e nossas mentes. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares recebam a cura de todos os seus males e sejam aliviados de suas dores. Vamos unir nossos pensamentos em preces para que sejamos revigorados material e espiritualmente. Pai nosso que estais no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa palestra será com o Dr. Paulo Perry de Carvalho. Boa noite, obrigada. Obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer a Gisele, a Nancy, pelo convite para estarmos nesta noite junto com vocês, estudando mais um tema da doutrina espírita. E o tema que nós escolhemos hoje se refere ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado
ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E Allan Kardec destaca em um dos itens desse capítulo que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existências. E Kardec, neste item, ele inicia falando sobre a formação dos grupos familiares. E ele coloca que no mundo espiritual, as famílias, elas são formadas por espíritos que estão entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações, de sentimentos. Portanto, a família, ela é formada no plano espiritual. E esses espíritos, eles ficam muito felizes, ditosos por estarem juntos. E nós vamos ver até que pela lei da atração, e justamente por eles terem as mesmas inclinações morais, os mesmos sentimentos, eles são atraídos um pelo outro. E assim nós vamos ver que eles apenas se separam, já que foram formados esses grupos no plano espiritual, eles somente se separam quando esses grupos ou individualmente, esses espíritos reencarnam. Então nós temos uma separação momentânea, porquanto quando eles regressam ao mundo espiritual novamente, justamente pela lei de atração, eles se reúnem novamente. Então nós vamos ver que Allan Kardec, ele foi bastante direto para falar que os grupos familiares, eles são formados no plano espiritual, diferente do que muitas pessoas pensam, que as famílias são formadas aqui no nosso planeta Terra. Então, no plano espiritual, esses grupos se formam e esses espíritos, eles são atraídos uns pelos outros pela afinidade de sentimento. Kardec, neste item, ele também é muito enfático ao dizer que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, ou com o conceito da reencarnação, como muitas pessoas pensam. E ao contrário, esses laços de família, eles vão se fortalecer cada vez mais. E é justamente a teoria da unicidade das existências, por exemplo, tanto o materialismo como o panteísmo e até mesmo a doutrina espiritualista das penas eternas, esta faz com que haja a separação dos espíritos no plano espiritual, como nós vamos ver um pouco mais para frente. Assim, a reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita, ela fortalece os laços familiares. E isso vai estar presente em uma mensagem que o nosso tio Lorival Perry Chefali, que frequentou esta casa enquanto encarnado, um médico que trabalhou no Rio de Janeiro, ele, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele faz uma colocação bastante interessante quando ele se dirige aos familiares que ainda estavam encarnados. Nossos vínculos, diz tio Lolo, que remontam de longínquo passado, têm se mantido através dos séculos, permitindo-nos o ir e vir das reencarnações em grupo. E graças a esse comportamento, estamos lentamente saindo das trevas para a luz.
Assim, nós vamos ver nesta afirmação do nosso tio que o grupo familiar a que ele se referia, ele estava em uma fase de reencarnações sucessivas, e justamente estas reencarnações sucessivas no mesmo grupo familiar fez com que a família, ou grande parte dos integrantes da família, pudessem se ajudar reciprocamente e, em cada existência, ter um aprendizado e evoluir. Assim, mais uma vez, nós vemos que a reencarnação, ela realmente fortalece os laços familiares e cada vez mais, quando mais esses espíritos evoluem, mais existe a aproximação, mais existe o entrelaçamento desses espíritos. Agora, muitas pessoas optam por adotar outras teorias. Quais são, por exemplo, as alternativas que o homem tem após o desencarne? Nós vamos ter 4 alternativas, basicamente, e isso Kardec também coloca neste capítulo. A primeira é a doutrina materialista, a segunda é o panteísmo. A doutrina materialista é aquela em que nós temos uma só existência, em que nós viemos do nada e vamos para o nada. O panteísmo fala que nós, após desencarnarmos, nós retornamos ao todo universal. Essas duas doutrinas, são duas doutrinas separadas, de conceitos diferentes, elas fazem com que os laços familiares sejam rompidos, visto que na primeira viemos do nada e vamos para o nada. Não se encontra mais os espíritos com quem nós tivemos relacionamento durante a nossa encarnação no grupo familiar. E o panteísmo, nós retornamos ao todo universal, e neste todo universal também as energias acabam se dissipando, e com isso existe o rompimento total dos laços familiares. A terceira doutrina é a doutrina espiritualista, com fixação definitiva da sorte. Neste caso, nós vamos ver que há a possibilidade do reencontro dos entes que conviveram em uma mesma família, desde que eles estejam no mesmo nível vibratório. Porque essa doutrina fala que após o desencarne, nós vamos definitivamente, de acordo com o tipo de vida que nós tivemos, nós vamos ou para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno, como se fosse a teoria de Dante Alighieri. Então nós vamos encontrar que nessa doutrina, onde a fixação do nosso destino está estabelecido por tudo aquilo que nós fomos, por tudo aquilo que nós produzimos enquanto encarnados, nós só iremos nos relacionar ou nos reencontrar com os nossos familiares se nós tivermos o mesmo tipo de existência, com as mesmas práticas, com a mesma virtude, e aí poderemos nos encontrar em qualquer um desses 3 locais. Então nós vamos ver que essa doutrina, ela fala de uma definição da sorte, e nós teremos os laços familiares rompidos caso os familiares tenham tido qualidade de vida diferente entre si. E por fim nós temos a doutrina espiritualista com progresso indefinido pelas reencarnações, que é justamente a doutrina da reencarnação adotada pela doutrina espírita. Neste caso,
a certeza da continuidade das relações entre aquelas pessoas que se amaram, que se respeitaram, e isso é o que realmente vai constituir a verdadeira família. Assim, nós vamos ter que, com a reencarnação, nós temos a possibilidade de nos reencontrar no plano espiritual para um aprendizado. Temos a oportunidade de nos reencontrarmos em uma nova encarnação, em uma nova experiência, para que possamos somar os valores, para que possamos até mesmo resgatar os nossos débitos que eventualmente possam existir entre as pessoas de um mesmo grupo familiar. Assim, a doutrina da reencarnação, ela fomenta o progresso indefinido para todos os espíritos, o progresso que tem que ser eterno para cada um de nós, já que o progresso espiritual, o progresso sob o ponto de vista espiritual, segundo Kardec, ele é infinito. Então nós temos essas 4 alternativas e vamos ver que realmente a reencarnação é aquela que faz com que nós realmente tenhamos os laços familiares fortalecidos e inclusive é aquele que fomenta para que entre a família possa haver, mesmo dentro das animosidades, das antipatias gratuitas, sempre o interesse em se dar bem, em buscar fazer com que a vida se torne, na família, cada vez mais saudável. E o que acontece com a família após o desencarne? Nós vamos ver que, após o desencarne, a família e os familiares, eles continuam a se relacionar. Nós vamos citar uma passagem que está dentro das obras de André Luiz, onde os familiares, eles retornam para auxiliar aqueles entes queridos que ainda se encontram encarnados, na necessidade deles, por exemplo, em uma enfermidade. Estes espíritos familiares desencarnados, eles estão sempre próximos a nós, porque eles continuam a nos amar da mesma forma que eles nos amavam enquanto encarnados. E esta forma de amar, de respeitar, é traduzida pela preocupação que eles têm em nos oferecer o bem-estar. E eles, diante das dificuldades que nós possamos ter enquanto encarnados, eles se aproximam para nos ajudar nas enfermidades, para nos intuir nas dificuldades. Então, eles estão próximos de nós. Nós é que muitas vezes fechamos os nossos ouvidos para não ouvir ou para não sentir no coração aquela boa influência que eles querem nos oferecer. Nós vamos encontrar, por exemplo, no filme Nosso Lar, que retratou o livro Nosso Lar, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que André Luiz, em determinado momento, ele perguntou aos seus orientadores se ele poderia visitar a sua família. Ele queria saber como que sua família estava, se ela estava bem. E quando ele reuniu condições espirituais para isso, ele foi levado até o seu grupo familiar que estava encarnado e ele teve a possibilidade de observar seus filhos, teve a possibilidade de observar sua esposa, que havia constituído uma nova família, mas que estava feliz. Mas esse fato mostra a preocupação que os espíritos familiares têm com os seus entes queridos encarnados. Nós também temos a possibilidade de, no plano espiritual,
após o desencarne de espíritos de uma mesma família, termos situações diferentes de esclarecimento, e isso pode ser visto num filme muito bom chamado Além da Vida, Amor Além da Vida, onde o ator Robin Williams, ele desencarna antes que a sua esposa e no plano espiritual ele tem o esclarecimento. E quando a sua esposa desencarna, já pelas vias do suicídio, ela entra em um período de perturbação bastante grande. E ele, por amar a sua esposa, ele lembra de toda a felicidade que eles haviam tido enquanto encarnados, e ele quer ajudá-la. O seu orientador espiritual do filme leva então Robin Williams, a personagem que ele estava usando, para visitar onde estava a sua esposa, que a princípio, pelas suas condições espirituais, nem o reconhece, porque os dois estavam em padrões vibratórios totalmente diferentes, mas ele insiste e ele pede permissão para que ele continue juntamente com a sua esposa até que ela possa realmente se melhorar espiritualmente graças à intervenção que ele estaria fazendo pela transmissão de energias, e até que ela realmente se recupera e identifica o marido, o esposo que havia desencarnado. Portanto, no plano espiritual, nós também vamos nos reencontrar com pessoas do grupo familiar e podemos, caso estejamos em situações espirituais diferentes, ajudar o outro. Vamos ter no mesmo filme a possibilidade de, no plano espiritual, nós, após estarmos espiritualmente equilibrados, após estarmos em condições de idealizar novas experiências, sob a orientação espiritual, nós podemos até mesmo planejar novas encarnações, de forma que a família possa reencarnar em um mesmo momento e se reencontrar novamente naquele grupo, no sentido de ter novas experiências que venham somar, que venham estimular, motivar o progresso recíproco de todos aqueles do grupo. Assim, a reencarnação, ela nos possibilita todo esse entendimento sobre a continuidade da vida, a continuidade das experiências e a relação do grupo familiar, que a cada momento vai se fortalecendo. E Ari Lex, no livro A Família, o Espírito e o Tempo, ele fala que a visão espírita sobre a família se diferencia porque o espírita vê no espírito reencarnado um educando, um espírito que está ali em fase de aprendizado, e ele traz de outras existências as suas qualidades e os seus defeitos, porque isso é inerente ao patrimônio espiritual. Assim, na família, nós vamos ver que o entendimento do espírita é justamente fazer com que esse espírito, o educando que está sob nossa responsabilidade, possa ter as suas virtudes ressaltadas, as suas virtudes acentuadas em sua vida, de forma que ele possa superar os defeitos. E é isso que faz com que esses espíritos que estão conosco na família, sob a nossa tutela, como por exemplo os nossos filhos, possam ser estimulados pela educação saudável a se melhorar, a se tornar cidadãos produtivos, pessoas saudáveis do ponto de vista emocional,
para que contribuam com a evolução da própria sociedade. Então é uma grande diferença que existe entre a visão do espírita sobre a família e a visão de pessoas que adotam outros conceitos de vida após o desencarne. E nos fala Emmanuel que os estabelecimentos de ensino, eles podem instruir, mas somente o Instituto da Família pode educar. E é por esta razão, continua Emmanuel, que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Assim nós vemos que o lar é a grande escola que nós temos, para que nós tenhamos a formatação de uma personalidade saudável, de espíritos que estão ali para realmente fazer uma reengenharia do passado e fazer com que a sua vida se torne produtiva, com que nós superemos todas as imperfeições, os defeitos que vamos trazer de outras vidas, que eles possam ser superados e à medida que nós temos esta formação, esta educação, com certeza nós estaremos formando homens melhores. E vamos então pensar na família como polo educador. E aí nós vamos encontrar que na família nós podemos ter os espíritos afins, aqueles espíritos que existe uma semelhança muito grande de sentimentos, uma simpatia bastante grande entre os seus membros, mas a família não é só constituída por espíritos afins. Nós vamos ter na família também espíritos com quem nós temos dívidas morais. E muitas vezes essas dívidas morais são recíprocas, são mútuas. Vamos ter também espíritos estranhos. E Emmanuel nos fala no livro da Esperança, um livro que foi escrito por Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, por conta do centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que é justamente na família que nós teremos muitas vezes, com o reencarne desses espíritos com quem nós temos dívidas anteriores, que nós temos a necessidade de nos sustentar sob o ponto de vista moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, mesmo à custa de dificuldades, que é no lar que nós vamos realmente construir um novo caminho, fazer com que o nosso destino seja realmente preenchido por algo extremamente saudável. É assim que nós vamos encontrar no lar, então, a oportunidade de utilizar das ferramentas do amor e da dor, para que a gente possa superar as dificuldades com aqueles espíritos que Kardec fala, os espíritos com quem nós temos as dívidas morais. E com relação aos espíritos estranhos, nós vamos ver que muitas vezes nós encontramos espíritos dentro do grupo familiar que a gente fala, mas esse espírito, essa pessoa, nem parece que é da família. Tal é a diferença que ele tem com relação aos seus sentimentos. Por que Deus permite que um espírito com essa característica reencarne em uma família? E Kardec fala que esses espíritos antipáticos ou estranhos, eles reencarnam numa família preparada, numa família com um grau de discernimento adequado, para que haja, por um lado, prova, muitas vezes a prova para a própria família, mas para o outro, para aquele espírito estranho que ainda não tem os seus sentimentos apurados, como meio de progresso, pelo exemplo que o grupo familiar pode dar
àquele espírito na sua evolução. Assim, mais uma vez, nós vemos que a reencarnação, ela além de fortalecer os laços familiares, ela explica todas as dificuldades que nós podemos ter no relacionamento familiar. São dificuldades inerentes à família porque ali nós temos espíritos diferentes, espíritos com experiências diferentes e que estão ali para que nós possamos trocar experiências e crescermos juntos, estimularmos o progresso um do outro, para que possamos realmente nos unir, nos reunir novamente no plano espiritual após a nossa reencarnação. E Joana de Ângeles fala pela psicografia de Divaldo Pereira Franco que a família é a verdadeira escola de aprendizagem e redenção futura. A família não é apenas o agrupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com programa de evolução espiritual adrede estabelecido. Assim, a família, ela precisa realmente ser valorizada por nós, porque é uma oportunidade que nós estamos tendo de, pela ferramenta do amor que une a família, fazer com que ela realmente tenha o seu grande objetivo alcançado, que é a educação e a formação de homens bons, saudáveis para a sociedade em que estamos inseridos. E vamos ver que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela lançou há alguns anos uma campanha chamada "O melhor é viver em família, aperte mais este laço", porque, segundo Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar. A melhor forma de aprendizado espiritual é quando nós nos reunimos pelo laço do amor, independentemente das nossas qualidades ou defeitos, mas nos motivamos a crescer, porque todos somos impulsionados pela energia valorosa, intensa que o amor dá em nossas vidas. Que todos tenham muita paz. Obrigada. Que os espíritos desencarnados que já se encontram numa outra dimensão sejam encaminhados para locais de atendimento na pátria espiritual e se desliguem de tudo o que deixaram no plano terreno. Aproveitem o chamamento que estão recebendo para a sua evolução espiritual. Confiem em Deus, em Jesus, e recebam essa prece. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição,
e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Finalizando nossa reunião, continuemos com os pensamentos firmes voltados à prece. Obrigada a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pela luz, amor e graças recebidas nesta noite sublime. Obrigada pelos benefícios recolhidos para a nossa evolução moral e espiritual. Vamos aprender com as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ampliar nossa percepção espiritual. Que tenhamos a certeza que a providência divina nunca nos abandona e nunca nos pune. Vamos vibrar positivamente por nós, por todos vocês que estão nos acompanhando de seus lares, seus familiares e amigos, onde quer que se encontrem neste momento, para que sejamos merecedores de bênçãos de saúde, paz, amor e prosperidade. Que continuemos praticando nossas caridades ao próximo para a nossa própria evolução. Que sejamos gratos por tudo que somos merecedores e que continuemos fazendo nossas orações diárias em nossos lares, às 12 e às 18 horas, para harmonizar nosso ambiente familiar e aquietar nossos corações, recebendo o consolo pela fé e pela esperança. Que sejamos auxiliados e amparados para seguirmos nossa vida com dignidade e semeando amor por onde passarmos. Que os valores morais e espirituais façam parte de nossos espíritos e de nossas vidas, buscando sempre valores reais, como a compaixão, a generosidade, a humildade e a caridade. Continuemos juntos em orações e pensamentos. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Para finalizar nossa reunião, teremos a canção do amor. E agradecemos mais uma vez vocês de seus lares que estão nos assistindo. E obrigada e até a semana que vem. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz.
O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar.